A paz e a graça do nosso Jesus Cristo amado, nosso sumo sacerdote, seja na vida de todos. O nosso estudo hoje segue na carta aos Hebreus, no capítulo 10, hoje continuação do capítulo 10. Lembrando que nós vimos um diálogo de Jesus Cristo com Deus no início do capítulo, e ele dizendo para Deus como foi profetizado a respeito de mim: eis-me aqui, faça a tua vontade. E na sequência, no versículo 15, nós vemos agora a pessoa do Espírito Santo de Deus falando. E ele diz assim no 15, Hebreus 10, versículo 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então agora não são em tábuas feitas por mãos de homens, mas agora é no nosso coração. E eu gosto de frisar que não é esse órgão que pulsa no nosso peito, é o nosso espírito, é a parte mais importante do nosso ser. Agora, o Espírito Santo coloca a sua lei, a sua aliança na nossa vida, no nosso coração. E ele ainda acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É importante este versículo 17, o Deus falando para mim, falando para você, que não se lembrará mais dos nossos pecados. Que pecados? Pecados confessados, pecados com arrependimento genuíno, pecados que trouxe convicção e dor às nossas vidas e nós não praticamos mais. É claro que há acidentes, nós vamos ver isso, nem com Jesus como advogado, mas pecado é para ser, na vida do cristão, acidente e não um cotidiano. Então o Espírito Santo está nos dizendo e acrescentando que não se lembrará mais dos nossos pecados. Só que a Bíblia fala que Satanás é acusador. Então, Jesus morre na cruz, ressuscita, apresenta o seu sangue puro, santificado a Deus pelos nossos pecados. Nós aceitamos, somos purificados, santificados, mas Satanás vem através da nossa mente, através de outras pessoas para nos acusar e para dizer: que isso? Mas você era isso, você era assim, você fez isso, você fez aquilo. Aí, pega aí uma caneta, um lápis de cor e colore este versículo, por favor. Dos seus pecados perdoados, eu não me lembro mais. E eu cito mais um, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Se Deus me perdoa, quem sou eu para reter o perdão para mim mesmo? Eu me torno maior do que Deus. Se eu aceitar as acusações de Satanás,
eu me torno maior do que Deus. Então, trate de liberar perdão para você mesmo, porque o próprio Espírito Santo está dizendo dos seus pecados, eu não me lembro mais. Não importa quem era, não importa o que foi feito ou praticado. Se estiver debaixo do sangue de Jesus, não há mais lembrança. Somente para a edificação de outras pessoas, nós nos lembramos e contamos o nosso passado, as nossas práticas, para mostrar ao mundo a libertação que Deus faz. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, como diz o meu querido pastor, quem é irmão, diga, fala, Senhor. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Hoje, através da nova aliança, nós podemos entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, o próprio corpo de Cristo foi rasgado, para que eu tivesse essa confiança, essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos, o que era feito uma vez só por ano, com muito temor, ao ponto de amarrar o sumo sacerdote na corda, porque se ele morresse lá dentro, ele era puxado, porque ninguém mais entrava lá dentro. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, do corpo de Cristo, que também, foi rasgado. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. É fé. É acreditar que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, e ele o fez para aquele que o buscou, para aquele que o busca, para aquele que aceita. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos que nos apegar com confiança àquilo que nós professamos, a fé em Cristo Jesus, no Verbo, na palavra de Deus. Apeguemo-nos com confiança. Não vamos deixar que notícias, que acontecimentos, que falsas palavras que parecem muito com a verdade, porque não vão vir com algo completamente distorcido, venha nos enganar. Vamos nos apegar com confiança à palavra. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o grande e temido dia do Senhor se aproxima. E essa carta aos Hebreus diz: não deixemos-nos de nos reunir pedras vivas, pequenas pedras vivas, que montam, que edificam a igreja de Cristo. Não deixe de reunir, nem com pandemia, nem com problemas. Temos que nos esforçar. Ficar parado, ficar quieto é fácil mesmo. É preciso esforço, é preciso dar ordem ao corpo para nos reunir como um corpo de Cristo que nós somos. E assim haverá funcionalidade, função. O corpo funciona. Se continuarmos, olha o verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente,
Depois que recebemos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aqui está dizendo assim: depois que eu entendo o sacrifício de Jesus, depois que eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, meu sumo sacerdote, meu advogado, que eu compreendo que Jesus Cristo é Filho de Deus, que eu creio que Ele morreu por meus pecados, que eu recebo. Se eu continuar deliberadamente, por quê? O que eu disse. O pecado deve ser acidente na vida do cristão. Mas se deliberadamente, com a consciência tranquila, eu continuar a pecar, eu estou dizendo que não existe mais nada que possa ser feito. O último sacrifício foi através de Jesus Cristo, a aliança perfeita. Se isso não resolve, se o sangue de Jesus que purifica pecado não resolve mais, uma mente dura, um coração duro, e as pessoas, elas continuam a pecar, não existe mais nada a ser feito, a não ser esperar pelo juízo de Deus e pelo fogo de Deus que vai consumir essas pessoas, os inimigos de Deus, porque se tornam inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha, quem gosta de dizer, né, que hoje nós vivemos no tempo da graça, que é tudo mais tranquilo, olha, não é não. Não é. A graça, a nova aliança, ela veio para trazer clareza, aperfeiçoamento da antiga aliança. E na antiga aliança, se a pessoa fosse acusada, bastava ter 2 ou 3 testemunhas e ela morria sem misericórdia. Deus é amor. Sempre gostamos de dizer isso, Deus é amor, mas também firmamos que Deus é juízo. Jesus veio como um cordeiro, mas ele não vai vir mais como um cordeiro. Ele vai vir agora como rei, sacerdote, para aplicar juízo. Então, não fique deliberadamente achando que vai ser tudo tranquilo, porque não vai ser. Quão mais severo castigo julgam vocês merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha quanta severidade existe para com as coisas santas do Senhor. Havia severidade para com utensílios, que era uma representação da nova aliança. Imagina a severidade para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Cordeiro Santo de Deus. Imagine só a severidade. E o próprio Deus afirma: o Senhor julgará o seu povo. Quem? Aqueles que deliberadamente continuam pecando, fazendo do nome de Jesus, do sangue de Jesus, do Espírito Santo, um insulto. E ele diz agora no verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que,
Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. É muito conhecido esse versículo. O justo, aquele que era réu e foi justificado, ele viverá pela fé. E ele não teme esse tão terrível dia do Senhor. Porque ele está na presença do Senhor. Ele está habitando no alto refúgio do Senhor. Mas o justo viverá pela fé, e se o justo retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que são salvos. Aqui Deus está dizendo, é possível o justo retroceder. É possível que nós tenhamos o nosso nome apagado do livro da vida. Não pensem que é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre, porque a palavra de Deus diz que é para a salvação, é para aquele que continuar fiel até o fim. E Deus está deixando muito claro no versículo 38 que não tem prazer naqueles que voltam atrás, que voltam para o Egito, que voltam ao vômito da cadela, a lama do porco, que volta a pecar deliberadamente depois de ter recebido tamanha graça, benefício através do sangue de Jesus. Deus não tem prazer. Mas a carta aos Hebreus chega ao finalzinho desse capítulo e diz: mas nós, mas eu, mas você, repita e firme nessa palavra, não somos daqueles que retrocedem. Tivemos muitas lutas, como o próprio capítulo cita, da perseverança que os hebreus e outras igrejas tiveram na pobreza, na perseguição, na morte, mas perseveraram, não retrocederam. O que deixa triste é que há um retrocesso por coisas tão pequenas, enquanto outros pela Índia, por países comunistas, estão morrendo por amor a Jesus, não pode ter uma Bíblia. Outros retrocedem por nada. Ah, me decepcionaram. Mas o que Jesus tem com isso? Ah, me decepcionaram na igreja. Ah, o marido traiu. Ah, o filho foi para as drogas. O que Jesus tem com isso? É para a gente meditar e confessarmos. Nós não somos, não seremos daqueles como aqueles que retrocedem. Vamos para frente, vamos prosseguir para o alvo. Amém? Senhor Deus, abençoa cada um, meu Pai. Nos ajude a seguir o seu caminho, a sua diretriz. Toma-nos pela mão e ajuda-nos a celebrar, ajuda-nos a valorizar o sacrifício que foi feito pelas nossas vidas, pela vida de cada um, Senhor, que ouve agora essa mensagem, que nós possamos, ó Deus, celebrar, que nós possamos nos lembrar, que nós possamos, Deus, nos encher de alegria, por sermos sustentados pelo teu poder, sermos lavados pelo teu sangue. Ajuda cada um, Pai, a não retroceder, em nome do Senhor Jesus.